Ora, bem-vindo à segunda parte. Nós já temos aqui algumas questões e algumas delas muito interessantes. A primeira, Joaquim, eu acho que é para si, porque colocou esta questão logo no início, que o Carlos Cardoso diz assim, podemos tributar os robôs? Foi isso que o Joaquim Pois, dizia no início, não é? o problema com tributar os robôs é que o ser humano precisa de respirar, comer, viver, não pode interromper a vida por um bocadinho. Sim. O robô pode desligar a energia elétrica. Não se estraga, mas também não funciona. Isso significa que tentar tributar esse valor acrescentado de uma máquina não é a mesma coisa que tributar o valor acrescentado de um ser humano. De uma pessoa, Portanto, sim. o melhor é procurar as soluções para seres humanos. E as soluções para seres humanos, volto a dizer, está sempre em ter uma ordem mais forte do que a ordem nacional. Mas ó, Joaquim, vai haver cada vez mais humanos, menos humanos a desempenhar funções, como o Joaquim dizia há bocadinho. Mas têm de ser sustentados. Por uma razão simples que convém também não perder de vista. É que esses humanos que não têm atividade, mas são sustentados para viverem, criam mercado. Claro. E isso é absolutamente Sim, essencial. isso é Mas crucial. Como já percebeu, estamos a responder às perguntas que você nos está a colocar. Pode continuar a colocar, e mesmo se discordar daquilo que estamos a dizer, por favor diga, porque temos aqui agora 15 minutos para discutir isso. Diz Jorge. Mas o robô, o que é um robô? Um robô é Uma máquina, não é? Não é uma máquina, mas é capital acumulado É na verdade. sociedade, É, é o capital de competências que foram Exatamente. parar a uma máquina. exatamente. Mas essa era a discussão da Revolução Industrial, Exatamente. quando os trabalhadores se revoltavam contra as E máquinas começaram a partir os e teatros. que partiam os teatros. E foi a Revolução Industrial com alta produtividade que gerou mais qualidade de vida. O Carlos Cardoso, que é o Sim, que faz Carlos Cardoso. Aliás, ele perguntou outra coisa, diz assim, o lítio pode ajudar a pagar a dívida? Não, ele tem que se lembrar de uma coisa. A pergunta é, tributar os robôs, no fundo ele está a escolher entre moeda e impostos, e diz, então vamos escolher impostos. Também temos que fazer impostos. Impostos para pagar o quê? E a quem? E a sociedade não se pode livrar. Vamos ver, a sociedade não pode querer ter tudo. A economia tem uma regra que é, diria, uma regra de ouro, que é, quando eu tenho uma coisa, tenho que deixar de ter outra. Faz parte Sim. da economia. Não vale a pena estarmos aqui. A questão é, vamos depois. O problema é que os grupos de pressão que se podem instalar é que podem distorcer a forma como a sociedade se comporta. Agora vamos dizer, vamos tributar todos os robôs. O que é que nós estamos a dizer em termos práticos? Estamos a tributar o capital. É como o Joaquim diz, mas o capital, se for altamente tributado, vai passar esse custo para quem? Para os preços. Portanto, as pessoas Ou vão então pagar mais sai caro. e vai para outro sítio. Vai para outro Não é? sítio. Mas o que nós precisamos é de capital. Portanto, tudo o que seja uma estratégia de tributar o capital a longo prazo significa diminuição de capital para a sociedade. Ou seja, Portanto, menos crescimento. como tributar o trabalho significa também menos emprego. Quando se discutiu, quando tivemos, na altura houve uma discussão no momento em que a Troika esteve em Portugal, que era se deveria não baixar o custo do trabalho. E se nós nos lembrarmos que houve até empresários que se revoltaram contra Sim. o abaixamento do custo do trabalho, porque de alguma forma iria destapar o problema da segurança social. O que é que aconteceu? Aconteceu que não criámos emprego. É verdade. Portanto, a tributação tem sempre um efeito sobre a economia. E isto é uma coisa que muitas vezes o cidadão comum se esquece. Oh, Jorge, antes de irmos para a questão do lítio, tens aqui um Manuel Conceiro que diz: Carlos Jorge, poucas vezes devia de ser tão claro e assertivo como hoje. E o pior é Deve que estou ser. totalmente de acordo contigo, diz o Manuel Conceiro. Bem, Estou de vamos lá acordo para a com questão ele. do lítio. Aqui o Carlos Cardoso pergunta: o lítio pode ajudar a pagar a dívida? Não, já Isto é o tem- novo Wolframio, não é? Já tentamos isso com o Wolframio Também não Ou funcionou. o ouro do Banco de Portugal. e o ouro, está no ouro do Banco de Ou o Portugal. ouro do Banco de Portugal também. Ora bom, Não funcionou. Não funcionou. Aqui há um problema simples, é que as quantidades não encaixam. Aquilo que precisamos para resolver a dívida, nem que tivéssemos gigantescas minas de lítio e houvesse compradores para esse produto, nem assim se conseguia resolver. Ó Joaquim, a Maria Costa diz assim: veio o ouro do Brasil, veio a CEE e a história parece ser sempre a mesma. E agora vem o lítio. Exatamente. Não. O problema de fundo é que quando veio o ouro do Brasil, nós em lugar de termos aumentado o nosso potencial de crescimento, pelo contrário diminuímos porque ficamos a viver do ouro do Brasil até que acabou. Bom, Sim.
temos, aliás, os países do Médio Oriente que têm o ouro do petróleo e, como se vê, a sua capacidade de desenvolvimento tem mais a ver com construção de edifícios do que propriamente com E a turismo atividade e económica. serviços do que... Agora, vamos lá o ouro. voltar ao problema de escalas. Sim. Na nossa escala nacional, nós não só não conseguimos parar a fonte da dívida, como não temos baldes ou contentores ou tanques para absorver a dívida que já criamos. Portanto, precisamos de a colocar noutro sítio qualquer. Temos que a congelar. Mesmo que a congele, o volume continua a ser considerável. Mas, hoje, Ora, isto de colocarmos noutro sítio qualquer ou noutras pessoas, é preciso que eles estejam de acordo. estejam de acordo. Não, é que todos vão estar com o mesmo problema ao mesmo tempo. Mas A vai Europa haver... tem o mesmo problema que Portugal. A Europa? O Tem problema uma do parte da Europa. Não, o problema do investimento, o problema da viabilidade dos dispositivos de segurança social, o problema do crescimento, o problema dos refugiados, E da imigração? todos esses problemas são comuns a este espaço cultural que se chama Europa e que precisam de ter uma resolução nessa escala. Então, mas como é que vamos ter A uma Europa, revolução nós nessa no escala? programa Se anterior- nós temos, todos os países estão com o mesmo problema. Joaquim, Camilo, vamos lembrar do programa anterior. Nós, no programa anterior, referimos, é importante relembrar que o peso da Europa na economia mundial tem vindo a cair. Sim. Portanto, os crescimentos globais da verdade. zona monetária euro e da União Europeia como um todo têm vindo a perder relevância no mundo global. Face à Ásia, por exemplo. Então nós temos que perceber qual é o nosso modelo de sociedade e porque é que só está a gerar estes crescimentos tão baixos. Porque os outros países estão a ter crescimentos fantásticos. Porquê? Porque população mais jovem, menos tributação, mais liberdade económica, Disposta a correr mais riscos. dispostos a correr mais riscos e, portanto, a formação de poupança, eu estava a pensar, por agora andamos numa fase de notícias fantásticas sobre o país, e estava a pensar se nós não estamos um bocado outra vez a perder eu diria, o É norte. verdade. E perder o pé. E está a perder o pé. E eu estava aqui a... O que é que eu refleti? Primeira pergunta, nós temos o sistema fiscal mais competitivo europeu para trazer capital para Portugal? Não. Provavelmente não. Temos a segurança social totalmente financiada ou com uma sustentabilidade que todas, em geral, estamos de acordo? Também não. Temos capital disponível para investir em risco que o país vai precisar de assumir? Não temos. Temos a dívida pública resolvida? Não temos. temos. Temos altas produtividades em todos os setores da economia? Não temos. E depois pergunto, mas então o que é que está a passar? O que está a passar-se um momento fantástico, que é o facto da Europa voltar a crescer outra vez, e portanto nós vamos sempre atrás do crescimento europeu, Sim. mas é Mas isso. nunca vai ser uma coisa excitante. Não é? Não, o problema é que continuamos a ter os problemas estruturais Exatamente. não foram resolvidos. E, Portanto, vamos sempre a reboque de qualquer coisa. não, podemos contar boas histórias, podemos ter boas notícias, mas não podemos sair desta letargia e estar sempre numa Há causa aqui da duas Europa. coisas interessantes. O Caifa Quaresma diz assim: o nosso ouro é o clima. E o Carlos Cardoso volta à guerra e diz assim: somos um país pacífico, poderíamos criar lares de idosos para os europeus ricos. Joaquim, está aqui uma boa ideia. Aliás, o Grupo Mel, para o que Joaquim Não, trabalha. isso é o chamado o projeto da Flórida. Sim. Também não é muito eficaz na Flórida, sobretudo quando as alterações climáticas alteram as condições desse ouro que é o clima para essas regiões. Ó, Portanto, Joaquim, mas repara uma coisa: se Joaquim for sueco, ou finlandês, ou com dinamarquês, certeza. quem é que não quer passar em essas vezes do ano? E os suecos e finlandeses são importantes venham muitos. para virem E que para venham aqui. muitos, exatamente. O ponto não é esse. Então, O ponto é que estamos a olhar para uma questão geral e observar apenas pois. alguns pontos. Sim. Ora, para fazer a nuvem completa, é preciso que haja instituições que criem novos dispositivos, quer de segurança social, quer de política de educação, quer de política de investimentos, que apoiem cada um dos Estados, mas numa disciplina
comum. Joaquim, mas isto, o que está a dizer é nós vamos ter que baixar um bocado os nossos standards que vivemos até agora ou temos que reinventar a forma da economia carburar? Nós temos é que baixar o standard anarquista e subir a qualidade disciplinar. Porque nós o que precisamos, sempre que nos dão instruções, nós funcionamos muito bem. Um país com um clima destes é um bocado difícil a gente Não, falar em este disciplina. clima também há em Palmela. E os alemães da É verdade. Volkswagen. E também há em Singapura. E também há em Singapura. E funciona. E funcionam. Bom, Mas eu não portanto, queria ser de Singapura, mas pronto. o ponto não é se o clima nos estraga. O ponto é, temos que usar o clima para sermos disciplinados dentro desse clima. Ora, quem é que acreditava há 10 anos que o turismo pudesse desenvolver como desenvolveu? Exatamente. Bem, desenvolveu. Bom, o Hernani Lopes fez um estudo sobre E agora turismo. vamos a porque é que o turismo se envolveu? As pessoas esquecem. Isso é muito interessante. Qual é a tua opinião em relação a isso? Porque é que o turismo se envolveu? As pessoas esquecem-se o que foi a privatização da ANA. Se nós nos lembrarmos, a discussão da ANA era a empresa mais rentável do Estado. Sim, Recordam-se? Sim. Tinha muitos lucros é verdade. e era uma empresa estratégica para o país. Sim. Nós privatizamos a ANA e o privado, para fazer desenvolver a ANA e para pagar a concessão, teve que abrir rotas. Portanto, mudou completamente o panorama também, porque o turismo no Algarve manteve-se mais ou menos igual. Qual foi o turismo que cresceu mais? Lisboa e o Porto. Foi a rede aeroportuária, que nós pusemos o quê? Uma rede aeroportuária nas mãos de um operador estrangeiro, francês, que começou a abrir rotas, abrimos ao mundo. Na altura tinha muito poucos investimentos ainda nesta área, Era. que hoje em dia já é um player mundial, curiosamente. Um player mundial, Aprendeu muito aqui em Lisboa. aprendeu em Lisboa, mas de alguma forma mudou o panorama. Portanto, o que nós temos que voltar a pensar é porque as perguntas que em geral nós fazemos como portugueses é a procura de uma poção mágica que resolva o nosso problema de uma vez. Ou é o ouro, ou é o lítio, ou são as pessoas do norte da Europa. E o que é que a gente faz à juventude formada nas universidades? Vamos pôr os engenheiros todos a trabalhar para a terceira idade da O Europa? turismo, não faz sentido. Não faz sentido nenhum. Portanto, nós temos que ter uma base de serviços, Sim. uma base industrial que queira estar nas redes globais do Pois. mundo. Esse é o problema. Ou seja, nunca podemos perder a noção de que isto hoje em dia é um network mundial, à escala planetária. Não é? Ora, quando Joaquim, nós... antes de irmos a essa questão, Joaquim, deixa-me só colocar aqui 2 pontos. Primeiro, a Maria Costa diz assim: não seria melhor, em vez de andar à procura de ouro, lítio ou sol, mudarmos o chip mental que nos leva sempre às mesmas histórias de endividamento? E já agora o Gustavo Santos, que ouve muitas vezes falar-nos aqui em reformas estruturais, diz assim: quais as reformas estruturais que o Camilo e vocês aí no painel tanto falam na rubrica? Queria ouvir a opinião do restante painel neste assunto. A maior reforma estrutural é internacionalizarmos a nossa mentalidade. Porque se nós formos imigrantes cá dentro, Sim. isto é, ter a perspectiva de quem está disposto a ir para fora. Se tivermos a perspectiva do gestor de Palmela da Alta Europa, Sim, isso é o não é? ideal. Exatamente, Mas nas atenção, outras empresas, Os primeiros alemães, quando vieram para cá, não acreditavam que era possível. é verdade. Só depois de começarem a fazer é que verificaram que afinal era possível. Nós servíamos. Ora, isto significa que esta internacionalização significa também que é nós interiorizarmos os modos de funcionamento do exterior. Sempre que nós conseguimos fazer isso, o exemplo é a Lesnave, reparadora naval, com enormes dificuldades, com reestruturações sucessivas, continua a funcionar, continua a ter a mesma qualidade que Hoje sempre até teve. ganha dinheiro e distribui pelos funcionários, não é? Como é normal, porque também são tão poucos os que lá estão, porque o resto é são companhias subcontratado, aéreas claro. que, quando vem o navio, trazem também os trabalhadores especializados. Já vive no mundo porque os clientes dessa empresa são os clientes mundiais. Sim. Nenhum Jorge, é português. Queres As duas acrescentar alguma coisa formas- à questão das reformas estruturais? Duas formas estruturais. Uma é esta de mentalidade. A outra é a relação entre o público e o privado. Nós temos um aparelho de Estado com uma arquitetura para o modelo distributivo da sociedade. Nós precisamos ter um aparelho de Estado e um conjunto de instituições que permitam que a sociedade se pense para o crescimento económico. Ou seja, para distribuir é preciso criar, não é? Pronto. Um outro aspecto relevante é a capacidade que as empresas vão ter que ter de concorrerem a nível mundial.
Mas isso significa o quê? Significa que nós vamos ter que introduzir fatores de flexibilidade na economia, e aqui a flexibilidade, o nome é flexibilidade laboral. Ou seja, não há encomendas, não pode haver salários. Claro. Portanto, não é possível. E, portanto, essa flexibilidade. E, por outro lado, temos que criar, no fundo, também uma classe empresarial que aceita as normas de convivência da concorrência. Porquê? Porque o que nós assistimos é, a partir do momento em que uma empresa torna grande em Portugal, começa, de alguma forma, a aproximar-se do poder político para capturar, no fundo, as tais rendas. Mas quem criou rendas não são os privados. Quem cria rendas são os políticos que aceitam transmitir essas rendas aos privados. Portanto, nós temos que ter também, de alguma forma, uma nova classe política, que também vai na linha do Joaquim, que queira pensar o país neste formato. Deixe-me só agradecer às pessoas que estão deste lado, que o número está a subir, curiosamente. Portanto, quero agradecer a quem está ali com a preocupação de nos ouvir. Vamos voltar às perguntas. O Carlos Cardoso pergunta porquê é que não poupamos mais? Não confiamos no país? Não poupamos mais porque gastamos. Não chegamos Mas isto a é uma das questões poupar. estruturais da economia. Não chegamos a poupar porque a pressão da despesa Sim. impede essa poupança. Ora, uma das maneiras de nós conseguirmos poupança é a poupança forçada. Um dos processos era a inflação. Era uma forma de fazer desaparecer dívida através de uma poupança artificial. Mas há outra forma muito importante de poupança forçada, que é o seguro. O seguro é uma forma de ter acesso a serviços investindo rendimentos próprios para garantir esse tipo de prestação. Nós Eu fizemos tenho aqui, agora muito rapidamente, diz lá que tinha aqui uma pergunta depois para ti. Não, uma poupança forçada que nós fizemos foi quando os portugueses decidiram comprar casa. Portanto, quando compram casa, deixam de consumir para pagar. Mas, por favor, não faças uma grande apologia disso, já temos muita casa, muito português com casa própria. Mas o que é que aconteceu com os portugueses com casa própria? Agora estão a fazer alojamento local. Portanto, o que nós temos que pensar é que, no longo prazo, as coisas mudam muito. O que é paradoxal foi o investimento, o imobiliário, que nos criou imensos problemas a nível do setor bancário. É através do imobiliário que nós, neste momento, estamos a ver parte do problema. Que é curioso, não é? Que é curioso. Portanto, nós não podemos ter, às vezes, uma visão toda dogmática a curto prazo sobre as coisas. Poupança forçada, eu diria, se nós não temos poupança para o investimento que precisamos, então é preciso ter cuidado, é melhor tratarmos bem a poupança externa. Pois, exatamente. O que é tratar bem a poupança externa? É, se calhar, tributá-la de forma diferente e cumprir de alguma E forma... sobretudo não mentir. Jorge, há uma coisa que me faz muita impressão, eu tenho pena de voltar outra vez ao caso da EDP. Repara, tu vendeste a EDP cara porque, do outro lado, quem comprou sabia que ia ter determinado tipo de rendas. E agora, primeiro reduziste, e agora estás a dizer que vais reduzir outra vez. Ou seja, eu não estou a dizer que não seja legítimo fazer isto. O problema é que isto é enganar as pessoas, não é? O comprador... Eu não vou falar no caso concreto da EDP, mas qualquer empresa em que o acionista compra a empresa com uma perspectiva, com um contrato subjacente e se vê confrontado com uma situação diferente do original, vai com certeza fazer qualquer coisa para resolver o problema. Claro. Presumo eu que os preços não vão ficar iguais. Exatamente. Portanto, presumo eu. Quer dizer, Percebeu o que o Jorge disse? Percebeu? Olha, isto antecipa o futuro. Já agora, Jorge, o Luigi Ferratini diz assim: a Ana abriu rotas, sim senhor. Mas para crescer à séria é necessário um aeroporto à séria, pois não podemos ficar contentes só com os low cost. Internacionalização de mentalidades, sim senhor, mas que sejam os juízes primeiro, porque se eles funcionarem o resto vem por acréscimo. Há aqui vários assuntos misturados, mas achas que o aeroporto faz menos falta já? Não tenho informação suficiente para dizer se faz falta ou não. O que eu acho é que nós temos que levar este investimento do aeroporto de Lisboa até ao fim, ou seja, no sentido em que ele está no seu limite da produtividade. Sim. Ou seja, no final, o que é interessante para a economia é levar ao máximo a produtividade do capital investido. Para utilizar a capacidade a taxa de utilização, a Sim, capacidade até ao máximo. A partir do momento em que se utiliza ao máximo, obviamente... Joaquim, esta questão do Luigi Ferratini, é preciso um aeroporto já ou ainda temos espaço para maximizar isto? Não, é preciso um operador que considere essencial fazer um novo aeroporto. Porque se for o político vai dizer que sim. Esse operador irá à procura dos financiamentos
e vai descobrir esses financiamentos nas estruturas europeias, que por sua vez vão ter que financiar investimentos estruturais de grande dimensão para animar a economia portuguesa, Muito bem. a economia europeia. Nós já passámos o limite do tempo, mas eu gostava de pegar naquela questão que o Jorge deu há bocadinho para lhe dar um exemplo. E este exemplo é real. Eu até já o contei nos meus livros, veja lá. Que é assim, o Jorge uma vez falou num empresário que queria colocar uma operação, ou ter uma operação num país estrangeiro, no caso a Holanda. E quando se deslocou à Holanda, chegou lá e tinha à sua espera o responsável do fisco holandês, que se ofereceu, pagou do seu bolso, do cartão de crédito do Ministério, o almoço, e explicou assim: eu estou aqui para você pagar o menor número de impostos possível. Está a ver? Isto aqui é uma administração para o crescimento, não é? Não está ali para lhe tramar a vida e a buscar o couro e o cabelo impostos. Está ali para ajudar a pagar menos impostos. Mas, repare, a atividade económica fica ali. Esta é a questão base. E é isto que nós temos que pensar como país. Obrigado por estar desse lado. Nós voltamos na segunda-feira com o comentário matinal e provavelmente no fim de semana ainda vamos ter um Deals on Wheels. Muito obrigado.